Olá, essa é a primeira aula do módulo 3, segundo bimestre, da disciplina de Filosofia do Ensino Médio. Meu nome é Diego Simão Martins, bem-vindos à aula. Cultura erudita é toda e qualquer forma de cultura, produzida dentro de um conjunto de conhecimentos adquiridos por meio de um estudo organizado, que pode ser acadêmico ou não. Para se falar em cultura erudita, é preciso voltar um pouquinho no tempo, mas especificamente ao período entre os séculos XIII e XIX, de formação dos Estados nacionais modernos, ou seja, do surgimento de parte das nações atuais, como Inglaterra, França e Alemanha. Uma das preocupações dos governantes era que essas nações pudessem criar uma identidade comum à população, de modo a fortalecer os laços entre as pessoas e a delinear a cultura nacional. Essa identidade nacional acabava refletindo, na verdade, os interesses das classes dominantes, que se esforçavam por produzir uma cultura que as diferenciasse do resto da população. É possível notar esse movimento a partir do Renascimento cultural, quando os mecenas financiavam os artistas renascentistas, trazendo-os para os seus círculos de convivência e os estimulavam a produzir obras de arte de grande valor estético e técnico, que reproduzissem o estilo de vida da nobreza ou da alta burguesia. Essa produção artística, que se segue um determinado padrão de criação, se intensificou com o surgimento da sociedade de corte, nos séculos XVI e XVII, com a preocupação da nobreza em se distanciar e diferenciar-se dos demais camadas populares, sendo a erudição e a etiquetas peças essenciais deste processo. É nesse período que surgem as primeiras e grandes obras-primas da música clássica, registradas em partituras. Além da esfera musical, outras áreas da produção cultural, como a literatura, também passaram por um processo de erudição, como a transformação de contos populares em clássicos contos de fada, comuns ao nosso cotidiano atual, com os quais se costumava entreter as crianças ao relatar tais aventuras fantásticas. Como resultado desse processo, pode-se então apontar a existência de algumas características associadas à cultura erudita e à sua produção, conforme vistos a seguir. A cultura erudita e seus frutos são consequências do surgimento de certo academicismo, ou seja, de um conjunto de conhecimentos sistematizados que, para serem dominados, devem ser aprendidos seguindo princípios e regras estabelecidos. Seus frutos costumam ser preservados por meios escritos ou mecânicos, passando de geração em geração, de modo a preservar a originalidade da obra, bem como sua fidelidade autoral. É heterogênea, podendo se manifestar nas mais variadas formas, como uma composição musical, uma pintura, um texto literário, uma peça de teatro, entre outras formas de apresentação. Cultura popular, como o próprio nome diz, cultura popular é aquela que nasce do povo, de determinado local, seja uma cidade, um estado, ou o que é mais comum a um país ou uma nação. A cultura popular também constitui uma das mais belas riquezas de uma sociedade, pois é por meio dela que se identificam os vários valores e saberes que caracterizam essa sociedade. Pode-se entender por cultura popular histórias, contos, canções, outras manifestações culturais que nascem do berço popular, junto a pessoas que não tiveram acesso ao ensino acadêmico, o qual era reservado às classes dominantes. É preciso tomar cuidado, no entanto, com algumas conclusões precipitadas. O fato de, originalmente, a cultura popular ser produzida por pessoas iletradas pode dar a equivocada ideia de que esta é uma forma de cultura inferior, comparada à cultura erudita. Na verdade, a linguagem e a forma de se manifestar são distintas, mas tanto a cultura erudita quanto a cultura popular são de grande riqueza cultural.
A partir dessas constatações, pode-se apontar 3 importantes características da cultura popular. Ela surge das tradições e costumes populares, possuindo inicialmente caráter regional, mas conforme se expande, ganha caráter universal. Ainda que sofra alterações de acordo com as variantes locais que a incorporam cada vez mais. Originalmente, ela é passada de geração a geração por meio oral, o que explica a diversidade de versões existentes a respeito de uma mesma cantiga, por exemplo, de niná, de um mesmo conto infantil. Assim como a cultura erudita, a produção cultural popular é heterogênea, manifestando-se das mais variadas formas artísticas. Quando se fala em cultura erudita, que nasce da erudição, pode haver um pequeno engano, pois é comum acreditar que a produção cultural vinda do estudo e da academia é a forma mais correta comparada a outras formas, como aquelas advindas da cultura popular. Mas essas comparações são erradas. Tal visão é um erro, afinal, a cultura é produzida pela humanidade e os termos erudito e popular são formas de classificações culturais, cada qual com suas características específicas. É muito comum a chamada cultura erudita se apossar de elementos da cultura popular e vice-versa, de modo que os limites de uma e de outra acabam se confundindo. A cultura de massa faz parte da cultura em geral, que é o bem mais precioso produzido pela humanidade. Por cultura, entendemos um conjunto de hábitos, costumes, religião, idioma e produções artísticas ligados a um grupo específico de pessoas, ou seja, a uma comunidade ou sociedade. A cultura inautêntica é a cultura de massa, que é produzida em larga escala e serve como artifício para fazer girar o mecanismo capitalista por meio dos lucros com a produção cultural, com a manipulação das massas, que serve aos interesses políticos e mercantis. No horizonte da produção cultural humana, existem formas artísticas que buscam um fim em si mesma, ou seja, fazer arte para promover a arte, despertar sensações estéticas no espectador. Também nesse horizonte existe um fenômeno do século XX, que é a possibilidade, através dos meios de comunicação, de massa produzir uma forma de arte que seja agradável apenas pelo entretenimento e que não tenha nenhuma finalidade em si mesma, mas apenas a finalidade de poder e lucro. Nesse sentido, a cultura de massa utiliza-se da arte para fazer algo distinto dela, movimentar o mecanismo capitalista. Os filósofos e sociólogos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim, criaram o termo cultura de massa. A cultura de massa não é produzida, mas sim reproduzida. A ideia aqui não é criar algo autêntico, mas reproduzir incessantemente o que já foi produzido, até que a demanda pelo objeto produzido se esgote, para conseguir atingir o maior número de espectadores, gerando assim um maior lucro com menos esforço e gasto. A cultura de massa apresenta-se como um modelo de reprodução cultural que deixa de lado o que o filósofo e crítico literário alemão chamado Walter Benjamin chamou de aura da obra de arte, para dar lugar a uma produção de fácil acesso, de fácil digestão e de baixa qualidade, de baixo nível intelectual e técnico. Filme com roteiros que prendem o telespectador por suas fórmulas que mistura ação, romance e planos dinâmicos, músicas de poucos acordes e poesias pobres, estampas produzidas que dão lugar à arte plástica produzida pelo pintor. Enfim, tudo isso pode compor uma gama de objetos da cultura de massa. A cultura de massa trata as pessoas não como indivíduos, mas como uma massa que busca sempre as mesmas coisas.
Em meio à programação ofertada na TV, no rádio, na internet ou nos grandes shows de música, há uma inserção de anúncios de patrocinadores que financiam a produção e esperam em troca a busca do público pelos produtos anunciados. A cultura de massa estabeleceu-se como um artifício de manipulação das próprias massas. Um carro que aparece no comercial, ou mesmo filme ou novela, torna-se um objeto de desejo pelas pessoas, por ter sido utilizado por um ator, atriz ou personagem. Uma bebida, um alimento, uma grife de roupa, enfim, qualquer produto que apareça vinculado diretamente ao conteúdo apresentado, direta ou indiretamente. Um anúncio mesmo, é mostrado de forma a seduzir o consumidor. Essa fórmula consistiria em misturar elementos da cultura popular com a cultura erudita, em uma linguagem simplista com técnicas rudimentares. Utiliza-se dos meios de reprodutibilidade técnicos, ou seja, meios de comunicação, pelos quais se é possível reproduzir os mesmos elementos milhares e milhares de vezes, como a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão e a internet, para disseminar o conteúdo gerado. Pelo forte apelo popular da cultura massificada, tende-se a confundi-la com a cultura popular. No entanto, os dois conceitos são diferentes. Sua preocupação não está na própria obra de arte, mas pelo alcance e no lucro que ela pode gerar. O que se espera é que o público saia satisfeito e queira mais, queira consumir mais. Uma diferença marcante entre a cultura de massa e a cultura popular, erudita, é que estas perduram por muito tempo e são sempre lembradas e revisitadas, enquanto a cultura massificada tem um curto prazo de validade. Logo, após ser lançada, é consumida. A cultura massificada deixa de ser novidade e deve ser substituída por outro produto. O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização, como as antenas de TV e celular. Os meios de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de fibra ótica, as redes que nem sempre são visíveis, mas se fazem presente no espaço, entre outros elementos. Isso também acontece com a cultura. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeras configurações, como economia, política, sociedade, educação, de modo que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Assim, observem-se que as transformações das paisagens variam do natural ao cultural, carregando ambientes constitutivos de todas as culturas capitalistas, mas com elementos culturais locais ou regionais, que denotam a singularidade dos lugares. Mas como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era da globalização? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com o global? É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Entretanto, observa-se também que esses processos não se disseminam de forma igualitária, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. Isto é, influenciam os mais fracos e extinguem as culturas locais. Um exemplo disso é a chamada indústria cultural. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões do comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e os comportamentos, ou seja, aquelas atividades de fazer que nós exercemos no dia a dia. Por esse motivo, muito se fala numa massificação, numa homogeneidade das culturas, isto é, padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos, como base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais.
Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e da sociedade. Por fim, é necessário observar que há uma hierarquia dos sistemas de comunicação. Apesar do advento da internet e da possibilidade de expressão por parte de inúmeras pessoas, ainda algumas formas de pensamento e ideias socialmente dominantes se sobrepõem às demais, através do uso preferencial sobre os elementos midiáticos, alimentos, produtos, a exemplo do que ocorre com filmes e seriados, geralmente mantidos sob um padrão influenciados, ou aqueles estereótipos comportamentais. Nesses sentidos, muitos são os que afirmam que, na verdade, o que ocorre é a homogeneidade cultural na globalização. Mas, antes de tirarmos assim uma conclusão definitiva sobre os elementos culturais e suas transformações na mundialização das sociedades, é necessário estarmos sempre atentos aos eventos e informações, sempre com a preocupação de compreender, assimilar os fatores modernos da sociedade, sem negar ou sobrepor os valores tradicionais que delas se constituíram. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito direta ou indiretamente contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto, tratado enquanto a discriminação é um ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Preconceito e discriminação racial, ou crime de ódio racial, nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra outros indivíduos ou grupos por conta da sua etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos e locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a Lei 7.716 de 1989 do Código Penal brasileiro prevê punições contra quem praticar tal crime. Racismo institucional, de maneira menos direta, é o racismo que aparece na manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e de leis que, de certa forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito racial. Podemos tomar como, por exemplo, as formas de abordagem dos policiais contra os negros, que tendem a ser mais agressivas, de acordo, claro, com as pesquisas. Isso pode ser observado, como por exemplo, em Virgínia, nos Estados Unidos, quando após sucessivos assassinatos de negros desarmados e inocentes por parte da polícia, de policiais brancos, que alegavam o estrito cumprimento do dever, a população local revoltou-se e promoveu uma série de protestos. O racismo estrutural, de maneira ainda mais branda e por muito imperceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. Podemos tomar como, por exemplo, duas situações. Uma, o acesso de negros ou indígenas a locais que foram por muito tempo espaços exclusivos da elite, como universidades. O número de negros que tinha acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil, antes das leis de cotas, era ínfimo, ao passo que a população negra estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza, à exclusão social. Falas e hábitos pejorativos é o nosso segundo ponto, que são incorporados ao nosso cotidiano e tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas,
mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piada que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. Outra forma de racismo estrutural, muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismo para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno, pessoa de cor. Essas atitudes evidenciam um desconforto das pessoas em geral para utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha. Pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho e que derruba a necessidade de suavizar as denominações étnicas ou usar de eufemismo. Não podemos resumir preconceito a racismo, visto que o preconceito pode advir de várias diferenças como gênero, local, de origem ou de orientação sexual. Porém, o racismo é uma forma de preconceito e, como outras formas, manifesta-se de diversas maneiras, fazendo vítimas todos os dias. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma dos padrões do comportamento dos seres humanos que envolve conhecimento, experiência, atitudes, valores, crenças, religião, língua e tudo isso que traz uma noção do tempo e do espaço, conceitos de universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central da antropologia e dos estudos. Segundo os estudiosos da cultura, trata-se do conjunto de conhecimento, valores, símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, étnico, religioso e assim por diante. Esse reconhecimento nem sempre é formal. Ninguém precisou fazer um curso para aprender a cultura de seu próprio povo. Ela foi transmitida para gerações seguintes no nosso cotidiano, nas conversas, nas atividades diárias, nas festas, comemorações, no exemplo de outras pessoas. De uma forma completamente diferente do que muitos pensam, não existem pessoas com mais ou menos cultura, ou mesmo culturas inferiores e superiores. Toda a sociedade possui um conjunto único de valores que foi construído através de sua história e deve ser aprendido e respeitado.